Ilustres amigos do canal, tudo bem? O momento mais perigoso do mundo em décadas. Esse foi um alerta de um CEO de um grande banco americano, trazendo as suas preocupações para o mundo da geopolítica, da macroeconomia, do que pode acontecer daqui para frente. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Detalhar as preocupações desse gestor para que você entenda para onde a economia está indo. Vini Invest, o canal que investe em você e que responde todos os comentários do YouTube. O único canal da internet com vídeos diários e que responde todos os comentários. Duvida? Faça o teste aí. Vamos lá. A afirmação então, momento mais perigoso em décadas. Quem fez essa afirmação? Foi o CEO do JP Morgan, que disse mais claramente: esse pode ser o momento mais perigoso que o mundo viu em décadas. Repara, ele não está falando em ano, ele não está falando em década no singular, está falando em décadas no plural. Então vamos entender um pouco melhor do que esse que está aí à sua esquerda falou. Só que antes, é importante você entender que o JP Morgan é o principal banco norte-americano, o maior bancão nos Estados Unidos. Então eu não preciso trazer nenhuma referência. Isso por si só já basta para você entender. CEO é o presidente do banco, caso você não tenha entendido essa afirmação. Vamos lá, vamos começar a entender então os motivos gerais do alerta que ele trouxe. Diz a matéria que o lucro do terceiro trimestre de JP Morgan aumentou 35% em relação ao ano passado. E isso aí foi extremamente positivo. Só que não foi só por causa do banco. Tiveram outros fatores que eu não vou abordar aqui. Mas os principais motivos de alerta, de uma maneira geral, são as situações geopolíticas internacionais. Aliás, desde o segundo semestre desse ano, eu criei aqui uma playlist chamada Expectativas de Mercado para alertar você do que está acontecendo. E as preocupações gerais estão: conflito na Europa que já está passando de 1 ano e meio, sem qualquer perspectiva de solução. Esse novo conflito agora no Oriente Médio e o principal, esses dois conflitos podem ter situações para expansão para outros países. Essa é a preocupação maior do ponto de vista de geopolítica. Vini, e o terceiro? O terceiro é uma possibilidade muito falada. A China, aliás, o seu presidente já falou que a China é uma só. Então, pode ser que em breve tenhamos outra situação preocupante na geopolítica envolvendo Taiwan. Já imaginou 3 situações de conflitos, uma em cada parte do globo? Prepare-se, momentos de fortes emoções, é essa preocupação mundial que ele está falando que pode trazer instabilidade econômica. E por isso ele disse que é o momento mais perigoso em décadas. Só que vamos entender um a um os pontos que Jamie Dimon falou então nessa matéria. A primeira, o conflito lá na Europa. Nós temos que colocar alguns caracteres porque, infelizmente, eu preciso ser sincero com você, há algumas restrições na plataforma para falar mais abertamente. Essa é a verdade. Mas ele disse então a respeito desse conflito. O que eu quero trazer? Primeiro, a situação da inflação na Europa. A Europa é puxada muito por 4 principais países. A Alemanha, que é disparado o grande motor europeu. A França em segundo, a Itália e o Reino Unido. Essas 4 grandes potências é que carregam a Europa. Veja aí a inflação. A inflação no Reino Unido, 6,7%. 6,7% é muito acima da nossa inflação esperada para 2023, que está em 4,7%. Estamos falando de um país desenvolvido, em que o histórico da inflação costuma ser bem baixinho. Olha os demais países aí à sua direita. A Itália, 5,3%. A França, quase 5%. E a Alemanha, 4,5%. Esses países historicamente tiveram inflação de 2% para baixo.
Essa é uma preocupação específica do continente europeu e que impacta diretamente no PIB, porque lá os juros já estão altos e devem ficar mais altos, pelo menos até o meio do ano que vem. E juros mais altos são muito preocupantes para a economia. Olha o impacto aí no PIB trimestral. O Reino Unido, 0,2. Você não ouviu errado. Crescimento próximo de zero no Reino Unido. Na zona do euro, pior, 0,1. É isso mesmo, 0,1. A Alemanha, que é o grande motor europeu, 0% no trimestre. Lembrando, trimestres anteriores, a Alemanha já esteve negativa. Então, em tese, saiu da recessão. Mas cuidado, é em tese, porque eu acredito que a situação ainda não chegou no seu ápice. Se você achou que esses PIBs aí estavam complicados, olha o da Itália, menos 0,33. Em outras palavras, a preocupação do conflito europeu já está realmente estabelecida pela Europa. Juros mais altos. Nós estamos verificando isso já há alguns anos. Estamos verificando, então, que a inflação continua alta, mesmo com esses juros elevados. Vai continuar alto. Isso continuará fazendo o PIB para baixo. E a preocupação na Europa vai aumentando. Sem dizer que o envio de muitas tropas, muitos armamentos por lá, podemos ter esse conflito piorando. Espero que você tenha entendido a primeira preocupação. Se entendeu, já dá aquele super like, porque eu vou continuar aqui falando dessa preocupação geopolítica internacional. Segundo ponto, e esse foi um fronte aberto agora, em outubro, estamos falando do Oriente Médio e o conflito aí entre Israel e esse outro grupo. Repare a preocupação. Se você não está acompanhando, eu filtro aqui as principais notícias no Twitter e nós já tivemos recentemente invasão de embaixada de Israel, manifestações em massa na Europa a favor desse grupo. Isso significa que essa situação que nós estamos verificando geopolítica, ela não está simplesmente limitada lá à faixa de Gaza. A situação está extrapolando para outros países e essa é uma preocupação. Se isso se estender formalmente para o Oriente Médio, nós podemos ter grandes preocupações aqui com o petróleo. E alguém pediu para eu comentar melhor o petróleo. Veja, aqui é o futuro do petróleo. O que eu quero te mostrar é essa situação. Olha aqui embaixo, quando nós tivemos a crise dos anos 2000. O que acontece com o petróleo? Ele sobe e sobe bastante. Veja que ele saiu aqui de 10 e chegou a esse valor acima aqui de 30. Veja como quando nós temos um momento que antecede uma crise, o petróleo costuma disparar. E aqui foi a crise dos anos 2000, da bolha.com. Repara, na crise de 2008, olha o salto que o petróleo deu. Nesse caso, ele saiu dessa base aqui, de aproximadamente aí o valor de 20 e chegou ao valor de 140 aqui no seu topo. Depois também ele desaba. Na recessão, o petróleo não cai, ele desaba. Essa é a realidade. Mas como é que você sabe, Vini? Olha esse candle aqui para baixo. Você não está olhando errado. Antes de começarmos aí aquela situação que tivemos em 2020, aliás, antes não, um pouquinho aí depois dela, o petróleo, o futuro do petróleo chegou a negativo. Você não ouviu errado. Olha esse candle, ele chegou a menos 40. Futuro do petróleo despencou. E depois, quando realmente nós tivemos aquele mundo de estímulos, olha o que acontece. Dinheiro na economia voltou a trazer o petróleo para aproximadamente esse topo local que você está verificando. E agora, estamos aqui, ó, na sua direita, próximo de 90, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. O que acontece nesses momentos? Se nós tivermos realmente uma recessão, o petróleo despenca. Mas se nós tivermos aumento dos conflitos armados, ele dispara. E o petróleo disparando é uma preocupação que nós vamos tratar nesse vídeo, porque é inflação na veia, afeta energia, afeta transporte, afeta toda uma cadeia logística e o problema pode se agravar. Só que vamos continuar com a fala aqui de Jamie Dimon. Ele diz: os elevados níveis de dívida e déficit governamental. Eu não sei você,
Mas quando você tem uma dívida em casa, o normal é você parar, fazer uma reflexão como esse rapaz está aí e tratar de duas alternativas. Ou você vai aumentar a sua receita de forma exponencial, ou então você vai ter que reduzir as suas dívidas. E quando olhamos para o governo americano, olha esse gráfico que eu busquei lá do Fed. Aqui você tem aí o total de déficit público lá nos Estados Unidos, passando de 33 trilhões. Você não ouviu errado, 33 trilhões. E repara, depois dos anos 2000, e em particular na parte final, como vem aumentando esse déficit. E essa preocupação não é só lá no mercado americano, lá é muito maior, porque não está tendo corte de despesa, está tendo sim outras ações para tentar estimular a economia. Essa é a preocupação então de Jamie Dimon, porque imagina, os títulos americanos já estão acima de 5%. Você está emitindo dívida cada vez mais alta, o governo se endividando cada vez mais. E isso é uma referência para as empresas privadas, que se precisarem tomar empréstimo, vai estar cada vez mais alto e elas não vão ter condições de pagar os juros. Esse é o terceiro ponto, elevado níveis das dívidas e déficits governamentais. Eu disse para você que tinha uma preocupação relacionada à inflação alta. E volto a dizer, o principal ponto da inflação é essa foto aí do alto, é o petróleo, porque ele vai impactar diretamente diesel, gasolina, combustíveis em geral. E isso afeta toda uma cadeia. Não é só a cadeia de transportes, mas uma cadeia muito maior. E aqui eu trago a inflação nos Estados Unidos. Você está reparando aí na linha azul é a inflação e na linha vermelha você está reparando aí é como se fosse a taxa Selic, é a Fed Funds Rates dos Estados Unidos. Veja que o núcleo de inflação em azul, em que pese ter começado a cair, está muito distante do esperado, que é de 2%. Atualmente está em 4,8%. Não sou eu que estou dizendo, esse gráfico é do Fed, você mesmo pode consultá-lo. E não estou falando da inflação cheia, estou falando do núcleo da inflação, tirando energia e alimentação. É por isso que as taxas de juros nos Estados Unidos vão ficar altas e por um bom período de tempo. Entenda, um bom período de tempo, até o meio do ano que vem. Isso pode causar sérias quebradeiras de empresas, de grandes instituições financeiras e termos aí um impacto geral. Essa pode ser uma das preocupações também de Jamie Dimon. Vamos continuar. Ele ainda fala do mercado de trabalho apertado. Isso aí é uma tradução em relação ao pleno emprego. Mercado de trabalho apertado significa que não tem mais como cair o desemprego. O desemprego está baixíssimo nos Estados Unidos, em níveis historicamente falando. Olha aí no canto direito do seu vídeo, o nível de desemprego está em 3,8%. Estamos falando de níveis muito parecidos antes dos anos 2000, quando nós tivemos a quebra da bolha.com. E é assim que funciona. Geralmente o desemprego fica baixíssimo. Acontece algum evento, o desemprego dispara. Repara aí, nos anos 2000, o que aconteceu? Olha a elevação dessa linha vermelha em 2000. Depois ele volta a cair. Em 2008 para 2009, olha o que aconteceu. Bateu lá em 10%. 10% para o mercado americano. Depois foi caindo. Olha em 2020, chegou quase a 15%. Em outras palavras, mercado de trabalho apertado significa que o nível de desemprego está baixinho, mas qualquer problema externo ou na própria economia americana, ele vai disparar, porque não tem mais para onde cair. Você precisa entender essas coisas que estão acontecendo na geopolítica e na macroeconomia em geral. Outra preocupação dele, aumento por salários nos Estados Unidos. Raramente existem greve nos Estados Unidos, raramente mesmo, mas com uma inflação muito alta e os reajustes de salários não acompanhando, olha aí, à sua esquerda, greve nas fábricas da Ford, da GM, piora nos Estados Unidos e investidor deveria se preocupar. Mas é só lá que nós estamos verificando, só nesse mercado aí de automóveis? Não. Olha a outra matéria do lado direito. Com 75 mil adesões, setor de saúde dos Estados Unidos inicia a maior greve da história.
Veja, são setores completamente diferentes que estão aí demonstrando fragilidades. E a matéria diz: greves na indústria e no entretenimento. Eu trouxe duas outras para você compreender melhor o que está acontecendo. Para você, essa matéria que saiu aqui no Brasil também. Economia aquecida. O que significa economia aquecida? Estados Unidos está crescendo, o PIB está crescendo, o desemprego está baixo, mas inflação e alta de juros alimentam o dilema americano. Diminuir as despesas e aumentar as receitas seria o recomendável. É o que eu te falei no início do vídeo, mas isso parece pouco provável diante da aproximação da eleição no país. Veja, aqui há um ano, os Estados Unidos terão uma nova eleição e isso vai trazer ainda mais turbulência para esse mercado internacional. Agora você está entendendo quais são as preocupações. E se você quer se preparar melhor, eu deixo aqui o clube de membros. Basta você digitar aí no Google ou então clicar no link desse vídeo. Vai clicar em Seja Membro e escolher o seu plano. O Amigo Pleno e o Amigo Consultor são as melhores oportunidades que você tem para ter acesso a praticamente tudo nesse canal. São 2 vídeos semanais diários aqui para você. Veja os últimos vídeos aí para você. Análise das taxas e dos preços. Cursos de ciclo econômico para quem é do Amigo Pleno. Carteira teórica do Tesouro Direto. Você quer saber se a taxa está boa ou não? Eu falo nessa carteira teórica. Um resumo econômico para você entender melhor essa relação. Enfim, oportunidades não faltam. Depois, não vai reclamar porque as taxas podem cair. Eu estou aqui para te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês entrem para o clube de membros para entender cada vez mais. Um abraço e até o próximo vídeo.